Bom dia! Nós estamos felizes em voltar a trabalhar junto com vocês neste domingo e nós desejamos que seja um estudo muito bonito, muito gostoso e que possamos aprender muito da palavra do nosso Deus. Eu sou o pastor Belize, da Primeira Igreja Batista, em Nova Iguaçu, pastor auxiliar. E eu desejo que Deus guarde e abençoe a todos que estão nos ouvindo nesse estudo da lição 11 da nossa revista, cujo título é A Prática da Adoração. Nós estamos nesse trimestre estudando os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, sendo que 3 deles principalmente nós estamos dando ênfase. É porque um vai completando o outro. E é uma história linda. Talvez quando nós começamos a ler a Bíblia, começando pelo livro de Gênesis, o primeiro livro, ficamos assim sem entender muitas coisas. Mas é justo isso, porque nós vamos ao tempo que vamos lendo a palavra de Deus, ele vai nos mostrando tanta coisa maravilhosa. Esse livro chamado Deuteronômio, que completa esse chamado Pentateuco, todo esse grupo de 5 livros, ele está nos dando lições maravilhosas. Eu quero convidar você a participar conosco nesta manhã deste domingo. O livro, como já disse, ele nos traz também a lembrança de todos os ensinos de Deus, através de suas palavras, de suas orientações e de suas leis. Você já pensou? O teu Deus conversa contigo. O teu Deus fala contigo. E Ele quer ter essa alegria de ouvir a sua voz também. Ele quer ter essa alegria de você ter comunhão com Ele, de participar com Ele, suas aflições, suas dores. Vamos pensar rapidinho como é que tudo começou. Lá no livro de Gênesis nós vamos encontrando a criação do mundo. Não existia nada. E pela palavra do Senhor, todas as coisas que hoje existem foram criadas por Ele. E então Deus foi formando o homem através das gerações. Muitas coisas aconteceram num período nem sempre agradável, quando o homem desobedeceu a Deus. E Deus quis preparar um povo especial para que pudesse ser o seu povo, aquele povo que iria adorá-lo e compartilhar com outras nações que viessem a existir esse grande amor de Deus. Acontece que esse povo ainda não era bem formado, ele ainda precisava ter instruções. E Deus permitiu que eles passassem durante alguns anos, e esses alguns significam 400 anos, ali no Egito. Mas Deus, no momento determinado, Ele agiu tirando o povo daquela terra. E através de Moisés, seu servo, que Ele escolheu e chamou para esta grande obra, Ele tirou todo o povo de Israel lá do Egito. Foram experiências maravilhosas, foram coisas que, se a Bíblia não contasse, nós talvez nunca iríamos saber de tantas bênçãos. Eu imagino que você também tenha muita coisa para contar da sua vida, as bênçãos que Deus vai lhe concedendo. Eu imagino que você tem histórias maravilhosas do agir de Deus na sua vida. Eu penso da seguinte maneira, apenas ilustrando. Você tem muitas fotografias, eu imagino dessa maneira, né? Ainda mais agora com a facilidade de fotografar e fazer cópias, essas coisas todas. Então um dia você pega aquelas fotografias, você vai relembrando o que aconteceu determinado dia, determinado mês, determinado ano. Vai vendo a sua família crescendo, começou no seu casamento, e ela agora cresceu, você agora tem os seus filhos, os filhos dos seus filhos também têm os dele, então são os seus netos, e aí vai a coisa linda que é a família que Deus formou para todos nós.
aquele povo também tem essa história. As famílias foram formadas por Deus. Quem entrou ali no Egito foi apenas os filhos de Jacó, aquele homem escolhido por Deus para ser o patriarca de uma grande nação. E sabe, cresceu. O que eu quero dizer com isso é que você deve guardar sempre as lições maravilhosas da sua vida. Não apenas as fotografias, mas a lembrança daqueles momentos bons e também dos momentos difíceis. Quantos de nós poderiam agora levantar a sua mão e dizer: olha, eu quero contar uma experiência. Aquele povo de Israel tinha isso. O livro de Deuteronômio eu imagino como se fosse esse álbum de fotografia, em que nós temos ali a história de um povo maravilhoso. O que aconteceu foi que esse povo, saindo lá do Egito, sendo levado pelo próprio Deus através de Moisés, eles, ao invés de se unirem e agradecerem a Deus, quando faltava alguma coisa, havia logo uma murmuração, havia logo uma reclamação. Não estavam satisfeitos com coisas nenhuma. Olha, falta água, Moisés. Falta pão, Moisés. Falta carne, Moisés. E outros até chegaram ao ponto de dizer: seria melhor que nós voltássemos para o Egito, porque lá pelo menos tem cebola para comer. Deve ser uma coisa triste, né? Deus abençoando o povo, Deus dirigindo para que eles chegassem na terra que seria deles, Deus dando tudo o que é necessário e eles lamentando. Quantos de nós, muitas vezes, também passamos a vida toda reclamando? Olha, não tenho dinheiro, olha, não tenho saúde, mas a nossa vida é como tendo aquele espelho retrovisor. Se nós olharmos para trás, sabe o que acontece? Vamos ver tantas pessoas em situações piores do que a nossa, mas mesmo assim agradecido a Deus. Nós temos a história na Bíblia de Jó, o homem que o inimigo tirou tudo dele. Mesmo assim ele continuou a agradecer a Deus. Mesmo assim ele continuou a louvar ao Senhor. Ah, meus queridos amigos, meus queridos companheiros aqui da classe na nossa escola bíblica, eu desejo mostrar alguns detalhes. O Salmo 102, verso 2, nos diz o seguinte: Tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome é de geração em geração. Outros que se dizem deuses, nem existem na realidade, mas eles acabam. O nosso Deus permanece para sempre. O nosso Deus, meu amigo, minha irmã, meu irmão, jovem, adolescente, adulto, o nosso Deus é eterno. A sua palavra não tem fim. Sempre será a principal palavra. Mas eu quero lembrar de uma outra coisa também. Nós precisamos agradecer a Deus. Tem muita gente que não agradece. Tem muita gente que fala: não, mas eu precisei e ganhei, mas foi Deus quem lhe deu. Quer ver um negócio? Se você pensasse: bom, eu vou viver tantos anos, mas se Deus não lhe der cada dia que você está vivendo, você não vai chegar ao teu alvo. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem faz com que a nossa vida seja uma vida feliz, uma vida em que possamos viver com qualidade. E precisamos agradecer ao Senhor. Precisamos dizer a Ele: Senhor, muito obrigado. O salmista nos diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Nós cantamos em nossas igrejas uma música que diz: conta as bênçãos. Quantas são?
Se você colocar numa balança aquelas de 2 pratos, de um lado as coisas que você considera ruim, acha Deus permitiu isso. Muito bem. Mas você coloca do outro lado, na outra bandeja, outra balança ali do lado, aquilo que Deus te deu de bom. E você vai perceber que esse lado das coisas boas, no instantinho, vão descer. Sabe por quê? Porque Deus nos dá muito mais do que nós esperamos receber. Ele está à nossa frente, Ele está vendo o nosso futuro. Eu não sei como vai ser amanhã para mim. Hoje estou aqui, amanhã posso não estar, ou posso ficar doente, ou posso acontecer alguma outra coisa, e Deus sabe. Dentro do projeto do Senhor, como aquele povo de Israel, dentro do projeto de Deus, eles estavam caminhando. Não era ali o lugar deles de descanso, mais à frente, no lugar em que Deus ia proporcionar a eles uma alimentação que eles mesmos iriam plantar, iriam colher, iriam preparar, aquilo tudo que eles precisavam para a sua vida. Eles não sonhavam com isso, eles sonhavam achando que aquela comida daquela hora que era importante. Pois bem, o livro de Deuteronômio então vai explicando algumas coisas. Deus relembrando aquele povo as suas leis. É que muitas vezes os filhos não obedecem ao pai, o seu próprio pai. E sabe o que acontece? Eles se machucam. Imagine você falando com um filho seu, olha, não coloque a mão ali naqueles 2 buraquinhos que é uma tomada elétrica, porque você vai se machucar, você vai sentir dores ali. Ele simplesmente quer fazer isto. Eu vou fazer e meu pai vai ver que não acontece nada. Coloca o dedo ali, leva um choque terrível, chora e faz tanta coisa. Mas por que aconteceu? Porque desobedeceu o seu comando, a sua orientação. Esse livro de Deuteronômio é um livro grande, mas nós podemos tirar lições preciosas. Então, primeiro, é Deus quem está no controle de todas as coisas. É Deus quem está nos dirigindo. É Ele que sabe o nosso amanhã. É Ele que sabe aquilo que precisaremos e aquilo que nós estamos precisando e está nos concedendo. Segundo, Ele nos ama, mesmo rebelde como foi o povo de Israel. Deus amava aquele povo. Estava lendo, estou fazendo a minha leitura, terminei Isaías, já entrei em Jeremias, e como é que Deus estava sempre avisando aquele povo, olha, parem de desobedecer, parem de fazer as coisas erradas, ouçam a minha voz. Mas eles estavam sempre fazendo o contrário da orientação de Deus. Então Deus permitia aqueles vizinhos ali, aqueles países vizinhos, que eram pelo menos aparentemente mais fortes, eles dominavam tudo e Israel ficava no prejuízo, mas por causa da desobediência. Então, desculpe, a segunda lição que nós aprendemos, esse Deus maravilhoso, que conhece a nossa vida, que Ele nos ama, Ele também quer ser obedecido. Aliás, nós só podemos obedecê-lo. Como o filho obedece o pai, como o filho faz aquilo que o pai orienta, aí vive tranquilo, não tem problemas nenhum. O que acontece? Nesse livro de Deuteronômio, nós vamos encontrar toda a história do povo de Israel, as reclamações. Fez até com que o próprio Moisés acabasse sendo castigado, porque ficou tão triste, tão zangado com a situação que estavam vivendo ali, aqueles homens, aquelas mulheres, só reclamando. E quando Deus mandou que ele tocasse com a vara lá na pedra para sair a água, ele, talvez naquele momento, com tanta tristeza, com tanta agonia, ele, ao invés de tocar, ele bateu com força
ali naquela pedra. E Deus falou, eu não disse que você tivesse que falar com o povo de Israel, nem batesse na pedra. Por isso, você não vai entrar na terra prometida, apenas vai ver, mas não vai entrar. É isso que acontece quando nós desobedecemos a Deus. Aí nós vamos prosseguindo no nosso estudo, vamos observando o seguinte. No livro de Deuteronômio, o primeiro capítulo, o primeiro versículo, vai nos dando uma ideia muito interessante. O título é Moisés conta a história de Israel. Se o Senhor agora sentasse junto contigo aí e contasse a sua história, que história ele iria contar? Se contasse a minha história, que história ele iria contar? Das coisas boas, se eu fiz tudo bem como ele mandou, ou naqueles momentos de desobediência, naqueles momentos que ao invés de ouvi-lo, eu queria fazer a minha moda, a maneira que eu achava que era melhor. Moisés foi contando aquela história e foi relembrando as orientações de Deus, as chamadas leis de Deus, não apenas aquele chamado decálogo, aqueles 10 mandamentos, mas tudo que Deus foi para organizar uma grande nação. Nós estamos vivendo um dia, ou melhor, dias, muitos, em que em todo o mundo, ao invés de obedecermos a Deus, estamos fazendo as coisas erradas. Nós queremos uma liberdade que na realidade não é liberdade, é escravidão. Nós queremos fazer as nossas próprias escolhas. Nós queremos fazer com que as coisas aconteçam ao nosso bel prazer. Mas não é dessa maneira que funciona, porque nós temos um Deus que realmente quer nos abençoar, mas dependendo da nossa obediência a Ele. Mas aí você vai perguntar, peraí pastor, no início o senhor falou que o estudo de hoje falava sobre adoração, e é mesmo, a prática da adoração. O que você pensa sobre adoração? Aí nós imaginamos dia de domingo, todos aqui no templo, cantando hinos, lendo textos da Bíblia, orando, compartilhando com os nossos irmãos ao nosso lado. É adoração também. Mas este tipo de adoração, ele precisa ser ampliado. Não é apenas aquele momento, mas é uma prática de adorar. Como é que é isso, pastor? Como é que o senhor pode explicar esse negócio? Nós vivemos para servir ao Senhor. Nós existimos porque Ele queria mostrar o seu amor, dar o seu amor a cada um de nós. Em contrapartida, nós deveríamos dar a Ele também o nosso amor. Quem ama, obedece a Deus. Quem ama, faz a vontade do Senhor em quase todos os detalhes, se houver alguma coisa que não faça, porque talvez nem conheça ainda. Quem ama é aquele que está pronto a dizer, Senhor, me perdoe, eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, me perdoe, eu quero fazer com que a minha vida seja de maior comunhão contigo. Então existe na realidade aquele momento em que nós louvamos a Deus, adoramos a Deus com a nossa voz, com a nossa palavra de incentivo, com a nossa oração, com a nossa contribuição, enfim, com tudo isso que é muito importante. Mas é no nosso viver diário. É no nosso viver de domingo a sábado, os 7 dias da semana, as 24 horas de cada dia, é que nós realmente mostramos a nossa adoração a Deus. As nossas escolhas não são nossas, mas nós pedimos orientação a Deus. O que devo fazer? Quando nós lembramos quantas pessoas estavam bem, caminhando com o Senhor, ajudando realmente
a fazer com que esta mensagem do Evangelho fosse divulgada em todos os lugares. Mas ao invés disso, começou a olhar as coisas, as vantagens que talvez o mundo pudesse lhe dar. E o que aconteceu? Se desviaram do caminho de Deus. Deus estava mostrando isso ao seu povo. Um povo em que colocaram no meio deles pessoas que adoravam a outros deuses, ou melhor, a ídolos, que não existe outros deuses, existe um Deus só e pronto. Mas eles estavam ali adorando, fazendo imagens de escultura, fazendo com que ideias de pessoas, de personagens, até de animais, de tantas coisas, pudessem ser adorados. Faziam isso aí nos bosques, faziam isso em suas casas, gastavam o ouro, a prata para fazer aquilo ali. Lá no Novo Testamento, nós encontramos o apóstolo Paulo falando na cidade de Atenas uma coisa interessante. Ele ia andando pela cidade enquanto esperava seus companheiros chegarem, lá na Grécia. O que ele viu? Diversos altares lá na cidade. E existia entre tantos altares, cada um com seu ídolo, cada um com a sua imagem. Mas um escrito assim, ao Deus desconhecido. Eles estavam querendo adorar até quem eles não conheciam, mas era justamente que esse, no caso, como diz Paulo, que era o verdadeiro Deus. Quantas pessoas estão querendo servir ao Senhor, achando que com isso terão a salvação? Nós não somos salvos devido ao nosso serviço a Deus. Somos salvos devido ao amor de Deus em nossas vidas. Quando Ele nos oferece a salvação, mostrando seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós pensamos nisso aí, quando dizemos, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, é aquilo que o povo de Israel deveria fazer. Senhor, nós queremos ser dirigidos por Ti, não importa se falta água, porque Tu vai providenciar, não importa se falta pão, porque Tu vais providenciar, nada disso aí vai nos importar, porque nós queremos olhar para Ti, seguir a Tua direção. Nós pensamos de tantas nações, inclusive, tristemente, em nosso país, nós estamos vendo cada coisas absurdas que estão acontecendo, verdadeiras idolatrias, verdadeiras imagens de escultura formadas por homens, pessoas que querem ser mais importantes do que os outros, e muitos vão atrás, vão seguindo. Ah, meu querido amigo, meu querido irmão, eu não sei o seu nome, você já deve talvez saber o meu, mas eu desejo uma coisa, que você sinta esse prazer em seguir ao Senhor. Quantas tristezas o povo de Israel poderia ter evitado, mas devido à sua desobediência, Deus fez com que ele sentisse na pele a poderosa mão do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão procurando o que vale a pena, ao invés de aquilo que é certo. Nós temos visto muitas pessoas fazendo com que a sua vida fluísse de qualquer maneira, achando que é o melhor do negócio, quando a nossa vida só pode fluir, só pode crescer, só pode andar se nós buscarmos ao Senhor. O povo de Israel sofreu muitos anos. Quantas vezes eles foram derrotados? Não é que Deus se esqueceu deles, ou não é porque Deus fez com que eles fossem castigados simplesmente por vingança, não. É que Deus queria que eles obedecessem e fossem felizes. Queria ensiná-los realmente a viver isto. Nós vemos pessoas religiosas na aparência, mas que simplesmente não buscam o Senhor. Como é que é essa história de buscar ao Senhor, pastor?
Em primeiro lugar, use o seu tempo fazendo com que a sua palavra, a sua oração chegue ao trono de Deus. Deus está pronto para te ouvir. A palavra do Senhor fala que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas petições. A palavra do Senhor nos mostra que Ele está pronto a estender a sua mão, estender o seu braço para nos buscar. Assim como aquele pai que ficava todos os dias na estrada esperando o filho, que nós chamamos de filho pródigo. Assim é Deus conosco também. E Deus estava todos os dias esperando o povo de Israel a mudar a sua maneira de viver. Alguém vai dizer, o senhor está indo lá para o outro lado. Não, é a mesma história o tempo todo. E quantos de nós também estamos nos desviando? Conhecemos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, oramos, mas na hora de decidir o que vou fazer, que é dirigir, ser dirigido por Deus, nós queremos, não, deixa que eu mesmo faço. Quantas vezes nós falamos para o nosso filho, olha meu filho, faz dessa maneira, o risco, dessa maneira, um desenho, por exemplo. Ah, pode deixar que eu sei fazer. E acaba rabiscando tudo e não tendo nenhuma validade. Nós estamos estudando esses livros do Velho Testamento, esses 5 primeiros livros, principalmente a partir de Levítico. Nós estamos estudando com o objetivo de chamar a atenção para nós também e para as pessoas que estão aprendendo junto conosco, nossos irmãos, alunos, DBD, todos. Seguir a Cristo, seguir ao Senhor Deus, ler a palavra do Senhor, orar, agradecer a Deus. Somos gratos. 10 homens estavam doentes, leprosos, e o Senhor Jesus Cristo curou a todos os 10. Mas um só veio a agradecer. Um só veio dizer, Senhor, muito obrigado. Será que eu tenho sido agradecido a Deus? Será que eu tenho sido realmente aquela pessoa que Deus ouve, ele está me agradecendo? Ou será que simplesmente recebi a bênção e sai por aí afora? Como você está com Deus também? Como você está nas lembranças daquilo que Deus fez na sua vida? Nós temos um programa chamado Cristolândia, o programa da Junta de Missões Nacionais. Eu creio que a maioria conhece. É aqueles irmãos missionários que vão em busca dessas pessoas dominadas pela droga. E eles conseguem, então, conversar com essas pessoas e, se elas desejarem, encaminhar para um tratamento especial. Não é forçando a situação de ninguém, mas fazendo com que eles sintam a mudança. Por isso que temos uma camiseta chamada Jesus Transforma. E Deus queria transformar o povo de Israel numa nação santa, justa, mas acontece que muitas vezes eles não quiseram. Deus continua desejando que todas as pessoas o busquem em santidade. Mas muitos de nós, muitas vezes, abandonamos. Que esta lição de hoje, Deus está falando aos adoradores. É fato que Ele quer que haja um grande crescimento nesta prática da adoração. Buscar ao Senhor não é somente com cânticos, com hinos, que são importantes, não é somente com orações, que são importantes, não é somente em ler a Bíblia, é importante, mas é vivência nossa, para que as pessoas possam dizer, realmente ali está um servo do Senhor. Ali está alguém que foi salvo por Jesus Cristo. Eu desejo, para finalizar a nossa palavra, que todos possam pensar dessa maneira. Talvez eu não tenha alcançado todos da maneira que possam entender, talvez a falha minha, mas eu peço a Deus que as pessoas com quem tenho esse contato possam buscar ao Senhor. Não fazer como o povo de Israel, a desobediência, mas fazer com que as suas vidas sejam
lavadas por Jesus Cristo, santificadas pelo Senhor, e uma vida em que as pessoas possam dizer: este é realmente um servo do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Que Deus possa dirigir as suas vidas neste domingo, durante toda a semana. E que no próximo domingo outro irmão provavelmente estará junto com os irmãos. Amém? Fiquem todos com Deus. Amém.